Provavelmente você está estudando programação ou querendo começar a estudar e deve estar se perguntando qual carreira você consegue seguir como programador, certo? Então, depois que eu estudar, o que eu consigo fazer com isso que eu estudei para ganhar dinheiro? E eu vou dar essa resposta nesse vídeo, onde a gente vai falar sobre as 3 principais carreiras de um programador que está entrando agora no mercado de trabalho. E elas são programador front-end, programador back-end e programador full stack. Mas apesar desses nomes serem estranhos, fica tranquilo que eu já vou te explicar com exemplos bem simples para você entender qual que é o papel de cada um deles. Bora lá? Então, a primeira coisa que eu queria refletir com vocês é a estrutura aqui de uma casa, por exemplo, de um estúdio, no meu caso, né? Mas pensa na sua casa, no lugar que você está. Tem uma série de coisas, uma série de componentes que a gente tem dentro de uma casa que a gente consegue interagir. Como, por exemplo, uma porta. Uma maçaneta numa porta ali, a gente consegue ir e abrir a porta e sair de um cômodo, sair da casa, entrar na casa, certo? E tem uma série de coisas que elas não são visíveis pra gente enquanto usuários de uma casa, enquanto usuários de uma determinada residência, né? De um determinado imóvel. Que é, por exemplo, a tubulação que está dentro da parede, que está passando fio, que está passando cano de água, de esgoto, tem um monte de coisa que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que tem dentro das paredes e que a gente utiliza. Por exemplo, quando a gente aperta o botão do interruptor para acender a luz ou o botão da descarga para dar descarga no banheiro, né? A gente utiliza tudo isso. Mas a gente não vê toda essa estrutura passando aqui dentro das paredes, por baixo do chão, por cima do teto, essa estrutura que está escondida da gente enquanto cliente aqui do imóvel, certo? E isso acontece também com a programação. Então, a tela que você está utilizando para assistir esse vídeo agora, seja pelo YouTube, seja aqui pela nossa plataforma, você está enxergando uma interface que você consegue interagir, que você consegue clicar em botões, como dar play no vídeo, acelerar o vídeo, ler um determinado material, mas tem coisas que você não está enxergando que estão acontecendo, que funcionam como os canos que estão dentro da parede. Nesse caso, o programador front-end é quem fica responsável por fazer os componentes que o usuário vai interagir diretamente. Então, o site que você está utilizando, que você está assistindo esse vídeo, tudo que você está vendo de elementos, tudo que você está enxergando que você consegue interagir, é construído pelo desenvolvedor front-end. Então, tudo que a gente olha de tela é front-end, ok? E tudo que você não está enxergando, mas que está acontecendo por detrás dessa tela, é construído pelo programador back-end. Se você parar para pensar, por exemplo, quando você compra ali num aplicativo de comida um sanduíche, um hambúrguer, no momento em que você faz a compra por esse aplicativo de comida, esse aplicativo de comida não é do restaurante que você está comprando, certo? O restaurante ele utiliza esse aplicativo de comida simplesmente para chegar até você, mas o aplicativo é da própria empresa, tipo iFood, por exemplo, né? Mas quando você faz essa compra, a única coisa que você faz é clicar em comprar. No momento em que você clica no comprar, o próprio sistema, o próprio motor que tem aqui de trás do aplicativo, que é algo que você não está enxergando, ele já pega, faz a transação do dinheiro do seu cartão ali para a conta do aplicativo de comida, ele já manda uma notificação para o restaurante que vai te vender essa comida, avisando que agora ele tem um pedido novo para ser preparado. Você também recebe uma notificação que o restaurante aceitou aquele pedido para fazer a comida, e tudo isso é construído pelo programador back-end, que é o programador que vai ficar responsável por construir essas coisas mágicas ali para o usuário, que ele não faz ideia de como funciona, e às vezes ele nem para pensar que aquilo existe, né? Que no momento em que ele está fazendo aquele clique, tem algo muito além da interface que ele está utilizando, que está acontecendo, que está processando um monte de coisa que está rodando. Então, quem faz a construção dessas coisas que não estão falando diretamente ali com o usuário final, com o cliente final, é o programador back-end. Fazendo analogia com a casa, a porta, a maçaneta, o interruptor de luz, a descarga, tudo isso é como se fosse o front-end. É algo que nós, como seres humanos, a gente consegue interagir e a gente consegue ver diretamente o que está acontecendo ali. Então, seria como se a casa, tudo que está externo, que a gente consegue interagir, fosse o front-end. E tudo que está dentro das paredes, que a gente não faz ideia do que está acontecendo e de como funciona, é o back-end. E aí isso fica dividido entre esses dois programadores. Agora, aonde que entra o programador full stack? O programador full stack é o cara que ele sabe fazer os dois mundos. Então ele consegue criar uma aplicação desde a construção da tela dela até tudo que o usuário não vai ver ali atrás. Ele consegue dominar essas duas vertentes e basicamente entregar uma aplicação de fim a fim. Isso é algo muito procurado pelo mercado, porque é um programador que ele tem uma visão muito maior de tudo que acontece ali dentro daquele sistema. Tem algumas empresas que acabam optando por profissionais especializados ou em front-end ou em back-end, porque querendo ou não, uma pessoa que tenta saber tudo, ela acaba não sendo especialista em nada.
Isso para alguns mercados é extremamente relevante, porque você com um único profissional consegue entregar muito mais coisa. Mas quando você tem um serviço que é muito detalhista, que é muito grande, que é muito escalável, você acaba tendo profissionais que se especializam em algum desses ramos aqui, seja front-end, seja back-end e até em outras áreas que a gente não falou aqui nesse vídeo, porque a empresa ela tem uma necessidade tão grande de aperfeiçoar aquilo, de deixar aquilo perto da perfeição, que ela precisa de programadores que são especializados nessas áreas. E isso quer dizer que a gente tem mercado para tudo. Para o programador que é só front-end, mas o cara tem que ser muito bom. Para o programador que é só back-end, ele também tem que ser muito bom. E para o cara que é full stack, ele também tem que ser muito bom. O importante é que você entre numa empresa, seja por qualquer uma dessas carreiras que a gente falou aqui, mas você entre para jogar, para que você entre para gerar valor para dentro dessas empresas. E aí sim, você pode se considerar um desenvolvedor, seja qualquer uma dessas áreas que a gente falou aqui. Mas Paulo, tem somente essas vagas que você comentou? O mundo de programação ele se divide somente nisso, entre front-end, back-end, full stack? Não, com certeza não. Ao redor de uma aplicação tem muita coisa acontecendo, como por exemplo, a cloud hoje, que é algo completamente novo, você já deve ter utilizado o Google Drive. O Google Drive é uma espécie de cloud, e tem outros N serviços de cloud que tem pessoas que se especializam também nesses serviços, e aí é uma outra vertente de carreira. Hoje o mundo de dados também é gigantesco, então tem cargos que são especializados, que tratam só de dados. Tem cargos de vários tipos diferentes que se especializam em cada um dos nichos ali que giram em torno das aplicações. Então, o coração acaba sendo a aplicação, acaba sendo o que o cliente está consumindo, acaba sendo o motor que está no centro ali das coisas que estão acontecendo. Mas ao redor dessa aplicação tem muita coisa acontecendo e acabam surgindo várias carreiras diferentes ao redor dessa aplicação, em que as pessoas se especializam e seguem uma área específica. Agora, talvez você esteja se perguntando por onde que você começa para entrar em qualquer uma dessas 3 carreiras. E eu vou te falar como. Primeiro, você tem que escolher uma linguagem de programação, porque antes de você se considerar qualquer um desses tipos de programador, você tem que ser um programador. Então você tem que saber o básico de programação. Logo, escolha uma boa linguagem de programação. Eu recomendo Python, porque ela tem mercado de trabalho, é uma linguagem fácil para um iniciante aprender e tem muita gente aqui no Brasil que utiliza ela. Então é fácil de você tirar dúvidas na internet e achar bastante conteúdo sobre ela. Depois, você vai ter que estudar lógica de programação. E aí você pode aplicar a lógica de programação que você estiver aprendendo, enquanto você aprende a linguagem de programação em Python. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Depois disso, você vai ter que estudar orientação a objetos, que é uma forma um pouquinho mais avançada de você programar, de você conseguir representar ali estruturas de dados, informações do nosso mundo em geral, né? Então, esse miolinho, essas 3 coisas que eu falei para você, escolher uma boa linguagem de programação, lógica de programação e orientação a objetos, essas 3 coisas são fundamentais para qualquer programador. Se você souber isso, você sabe o básico de programação para poder seguir ali em outras carreiras. Mas é super importante que você domine essa parte básica. Sem isso, vai ficar muito difícil de você avançar em alguma dessas vertentes ali um pouco mais especializadas. Você dominando bem essa base, você já pode começar a definir se você vai mais para front-end, mais back-end. Mas escuta essa dica que eu vou te dar. Se eu estivesse começando agora, eu não me especializaria logo de início nem em front-end, nem em back-end, porque você deve ter percebido, enquanto eu estava te explicando o que é cada uma dessas áreas, que existe uma conexão direta ali entre elas, entre o front-end, que é a tela ali dos aplicativos do site, e o back-end, que é o motor por trás desses sites, desses aplicativos. Isso se conecta. Se esses 2 mundos não se conectarem, a aplicação simplesmente não funciona. Então, se você não sabe nada de front-end, mas é um programador back-end, como que você vai fazer para conectar ali com a tela? E se você não sabe nada de back-end, mas se especializou em um front-end, como que você vai entender como que você chega até no back-end para consumir os recursos ali do motor que está atrás da aplicação? Fica muito difícil, tá vendo? É por isso que eu recomendo, no começo, que você foque em ser um programador full stack. Por mais que isso seja mais generalista, você vai ter uma noção muito melhor de como todo esse mundo funciona. E aí, quando você tiver conhecimento tanto do front-end quanto do back-end, conhecimento básico, no máximo intermediário, você já vai poder definir muito melhor em qual das áreas você tem mais aptidão, se é para mexer com tela, se é para mexer com esses motores das aplicações. E aí sim, você se aprofunda muito em uma dessas áreas para você ter competitividade no mercado. Se você quiser conhecer mais sobre todo esse universo de full stack ali, de programador front-end com back-end, eu convido você a conhecer o nosso curso do Programando Seu Emprego. Lá eu vou te explicar tudo certinho, como isso funciona, desde o básico para você conseguir aprender programação de verdade. Se você quer ver mais conteúdos como esse, deixa o like, porque assim eu sei que esse tipo de assunto é interessante e eu produzo cada vez mais. Além disso, se inscreve no canal para você não ficar por fora de nada. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!